Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Leonardo. Eu estou aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa manhã. Você que está ao alcance desse vídeo, da minha voz, né? Eu gostaria de compartilhar algo que vem do coração do nosso Pai para as nossas vidas. Se encontra no livro, no texto sagrado que está escrito em Juízes, capítulo 1, a partir do verso 5. Vai dizer assim, olha, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e derrotaram o cananeu e o ferezeu. Mas Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os polegares de suas mãos e de seus pés cortados, recolhiam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim Deus também me pagou, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Olha só que texto interessante, né? A palavra vai dizer que esse homem, esse rei, antes dele ser pego, de ser conquistado a sua terra, né? Os cananeus, vai dizer que ele subjugou 70 homens valentes, né? Reis, né? As suas terras, tiraram eles de lá, mas não mataram esses homens. A cultura que ele aplicou foi a cultura de cortar os seus dedos, né? Seus polegares, né? Das mãos e dos pés. E isso tem uma simbologia muito grande, né? Porque quando a gente fala de polegares, né? A gente está falando de identidade, está falando de força, de capacidade. Se você reparar, o polegar é o único dedo que tem contato com os outros dedos. É o único que tem comunicação, né? Então é ele que dá força, flexibilidade. Imagina um rei naquela época que não pudesse manejar bem uma espada, segurar bem um escudo ou manusear um arco. Ele precisaria desse polegar para poder justamente aplicar mais força e ter mais flexibilidade na hora das batalhas. A mesma coisa também com os pés. O polegar do pé, ele serve para equilibrar o peso do corpo, ou seja, ele traz estrutura, base, né? Equilíbrio. Se formos trazer isso para o reino espiritual, Adoni-Bezeque ele é a personificação do próprio adversário das nossas almas, que quer tirar a nossa identidade e fazer com que nós percamos a nossa estrutura, a nossa base, né? O nosso alicerce. E se formos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, vamos entender que existem coisas ainda mais profundas ainda. Quando fala de estrutura, fala de base, fala de que como o adversário das nossas almas, ele quer que nós venhamos nos comportar, ele não quer nos matar. O interesse dele ainda não é nos matar, mas é nos humilhar, fazer com que nós não venhamos conseguir andar em linha reta, ter uma posição firme espiritualmente, andando na presença de Deus e cumprindo os desígnios da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, o adversário, o diabo, né, ele trabalha nessa área para que venhamos nos humilhar, nos rastejar, vivermos de migalhas, mas não é essa a posição que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ao mesmo tempo, ele também quer tirar a nossa identidade, e isso é tão bíblico, porque quando os amigos de Daniel, né, e Daniel foram levados cativos de Judá para o cativeiro de Babilônia, a primeira coisa que é feito é a troca dos nomes, ou seja, tirar a identidade, aquela que foi dada por Deus, e colocar identidades babilônicas, coisas desse mundo, né? Simbolizando o mundo, né? Tirando aquilo que é de Deus e colocando aquilo que é do mundo na vida daqueles homens. Mas aqueles meninos, eles não mudaram a sua diretriz, não mudaram a sua personalidade por causa de... Eles não permitiram, através das suas atitudes, não permitiram que a sua identidade em Deus fosse mexida, fosse imaculada. E assim também nas nossas vidas. Eu profetizo na manhã desse dia que o diabo ele não vai ter força para tirar a sua identidade. Eu profetizo que se por o momento da sua vida os seus polegares foram retirados, mas eu profetizo que nessa manhã, em nome de Jesus, Deus está te trazendo firmeza, estrutura, base, condição, equilíbrio, estrutura psicológica, emocional, espiritual, que você vai prosperar
mesmo que na terra da sua aflição, como foi com José ali no Egito, você pode estar no meio de uma situação muito adversa, mas que aquela paz que excede todo entendimento, que em meio à guerra, você pode estar mantendo a sua mente firme em Cristo Jesus. Eu profetizo nessa manhã, uma manhã de vitória, uma manhã de bênção, assim como o Senhor tem feito na minha vida, também vai fazer na sua vida também. Que seja um dia de vitória. O diabo ele não vai ter mais poder sobre a sua vida. Você vai vencer, você vai romper para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, receba essa palavra e guarda o seu coração em nome de Jesus.